Então vamos lá, a nossa conversa de hoje está baseada num livrinho que, na verdade, o meu pai estava lendo e ele passou para mim uma foto e eu falei, eu vou dar uma olhadinha na internet. E aí eu abri e vi que era um livro, na verdade, que não é espírita, ele tem um lado espiritualista, mas ele é escrito por cientistas, psicólogos e pessoas que estão conectando, né, essa inteligência hoje em dia com a inteligência, na verdade, acadêmica. E o nome do livro é Reflexões do Sentido da Vida, sobre o sentido da vida, né? Reflexões sobre o sentido da vida. E eu achei imensamente oportuno, porque, na verdade, a gente está abrindo a televisão e a gente está se perguntando o que está acontecendo com o mundo, né? E a semana passada, não sei se você teve a oportunidade de perceber isso, que a nossa presidente, a Kátia, ela pediu uma reflexão, uma concentração pela paz no planeta. E ela, quando fala sobre isso, ela usa palavras tão significativas que eu gostaria de citá-la aqui hoje. Que eu achei tão bonito isso que ela falou, e ela falou o seguinte: a gente está abrindo a televisão e vendo coisas terríveis acontecendo, né? Coisas más, pessoas matando pessoas, a gente está ouvindo atentados, fogo em ônibus de criança, de escolar, pessoas entrando em escolas e matando crianças, nós estamos ouvindo um ciclone que matou 100 mil pessoas. A gente fica se perguntando, o mundo está revirado. E ela diz, não é bem assim. A gente está mudando o nosso padrão. A gente está elevando o nosso padrão. E nesse processo de elevação e mudança de padrão, existe algo que vai ficando para trás. Então, isso que vai ficando para trás fica evidenciado. Então, a nossa impressão é de que está ficando muito. Mas é que a gente está olhando para ele, para o que está acontecendo, está indignado. Porque antes a gente não se indignava. A humanidade, de um modo geral, nós talvez sim, mas de um modo geral a humanidade está sempre ouvindo guerras, né, o tempo todo. E agora a gente está se perguntando por quê? Por que tem que ser assim? E paralelamente a isso, nós temos o caso de Marcelo Geiser, que ganhou o prêmio Templeton, que é o considerado Nobel da Espiritualidade. Prêmio Nobel da Espiritualidade. Então, por uma coincidência, no dia que isso aconteceu, um canal de televisão fez uma reportagem ao vivo com ele e eu estava recebendo uma informação do canal, eu abri para ouvir. E aí começou todo aquele papo de filosofia, ciência, religião, e eu fui me envolvendo, fui admirando, fui falando, puxa vida, onde está chegando a mensagem de Kardec? Está entrando na ciência, fiquei tão impressionada, fui ouvindo até o fim, até que chegou um ponto que o repórter perguntou para ele, mas espera aí, você é cientista, está ganhando um prêmio Nobel da Espiritualidade, dotado de 5 milhões de reais. E eu falei, mas você é ateu? Aí eu fiz assim, peraí, mas o que está acontecendo aqui? Ele é ateu? E ele disse, eu não sou ateu, eu sou agnóstico. E explicou para o jornalista, ateu é uma pessoa que nega Deus. Eu sou uma pessoa que estou procurando a evidência de Deus. Então eu vou começar a nossa palestra assim, olha, fazendo uma reflexão sobre o sentido da vida. 3 perguntas. É possível refletir sobre a vida sem se espiritualizar? É possível refletir sobre a vida e não encontrar Deus? É possível saber sobre Deus e não encontrar paz e amor? Então vamos lá. Nós sabemos que as inteligências são medidas de formas diferentes hoje em dia no século XXI. E eu falei um pouquinho disso num grupo online que a gente está tendo de estudo, mas vou dar uma repetidinha rápida aqui só para a gente entrar numa conexão. No finalzinho do século XIX, começo do século XX, por causa de toda a revolução
educação, que o próprio Kardec até contribuiu na França, o Ministério da Educação, o ministro da Educação da França deu uma tarefa para um estudioso e falou, olha, considerando toda essa reforma da educação, eu preciso de um método para medir a inteligência das crianças, porque eu quero que crianças que sejam menos desenvolvidas, tenham mais dificuldade de aprendizado, possam também se beneficiar. Então, essa pessoa começou a estudar um método, não conseguiu achar um método, mas todo aquele estudo dele foi muito importante para um outro estudioso na Alemanha dizer, olha, eu encontrei uma maneira de medir a inteligência que é o QI, que é uma inteligência acadêmica. É a capacidade de aprender matemática, física, biologia. E foi excelente. Foi um marco na história do ensino, porque possibilitou que todos fossem analisados de forma mais individualizada. Né? Tem pessoas que têm mais rapidez, tem pessoas que têm menos rapidez. Mas já no século XX, quando foi chegando na metade, no final, as pessoas já perceberam que o QI não era suficiente. Eles falaram, mas tudo bem, a pessoa tem as determinadas facilidades dela, mas é uma pessoa que não sabe matemática, às vezes tem um outro tipo de inteligência que é considerada inteligência social, a maneira de lidar com problemas. Ele não sabe somar, mas ele sabe lidar com o problema de não saber somar. O que significa isso? Que ele tem uma inteligência emocional. E quando a gente juntou a inteligência acadêmica com a emocional, ficou um buraco aqui no meio. Porque entre elas precisava de algo que conectasse. A inteligência acadêmica, é ciência. A inteligência emocional é a filosofia. E faltou algo que conectasse com Deus, para fazer o tripé. Então faltava a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual é algo que agora, no decorrer de um século, a gente já fez assim, e já está começando a chegar ali. O que será do século 22? O que será de inteligências que nós vamos conectar? Mas quando eu abri esse livro, eu percebi que essa pessoa, que é a Jaqueline Leal, ela é psicóloga, ela é coaching, ela faz psicodrama, é especialista em gestão e estratégia de recursos humanos, é coaching ontológica, ela tem um currículo enorme e é uma mulher que tem 33 anos. Fantástica. Eu fui até procurar na internet quem era ela, porque eu falei, nossa, mas que texto interessante. E ela escreveu nesse livro 3 textos, e esse é o terceiro. Ela fez uma trilogia que ia né, chegando até essa conclusão. Mas aqui, ela faz algo muito maravilhoso. Ela centraliza essas inteligências e leva para um ponto muito importante. E ela começa com um citado de Dana Zoa e Ian Marshall. E esses dois, a Dana e o Ian, escreveram um livro chamado Inteligência Espiritual. E quando eu fui comentar com meu pai sobre isso, ele estava do lado desse livro, ele estava com o livro Inteligência Espiritual dos dois. Então ele mesmo já estava conectando as duas coisas, né? Então eu fui procurar na internet, infelizmente não tem nenhum PDF, vou ter que pedir o livro. E ela começa assim: a crise do sentido. Nossa sociedade está doente. Então vamos lá, antes da gente ler. A nossa sociedade está doente. A gente fala, nossa senhora, que tragédia. Quando uma criança pequenininha, bebezinha, e começa a sair dente nela, ela adoece, não adoece? Ela começa a sentir dor, quem é mãe sabe. Às vezes o popozinho dela fica todo assado. Às vezes tem criança que tem febre, tem criança que não dorme, que não come, só chora, fica irritadiça. Ela entra num processo doentio. Aí ela cresce mais um pouquinho e ela começa a fazer 2, 3 anos, ela começa com aquela crise de personalidade dela. Quer saber o porquê de tudo e quando você fala não, é um show. Ela se joga no chão. Então ela tá adoentada. Ela tá tentando se acoplar às necessidades da família. Aí ela vai para a escola. E no momento de ir para a escola, que ela tem que lidar com aqueles colegas dela, que ela tá sozinha, então se integrando num processo social, sem pai, sem mãe perto, ela também adoece. Porque ela entra em conflitos e ela tem que lidar com esses conflitos. E quando ela entra na puberdade, então? Nossa, tem criança que fica desesperada e louca e revoltada. Mas tem crianças que não, que passam por esse processo
de forma muito natural e aceitam e se encaixam e vão adiante. Então, quando ele fala que a crise do sentido, a nossa sociedade está doente, isso é ruim? Balançou a cabeça falando que não. Eu também diria que não sei se é ruim. Porque pode ser que esse processo de doença seja simplesmente uma transição, uma fase em que a gente tem que se adaptar ao que está vindo de novo, certo? Então, quando ele fala crise do sentido, eu falo, então é o sentido que está em crise. E é por isso que a sociedade está adoentando. Então, a gente tem já a razão. Então, vou só começar aqui com um texto para vocês verem que coisa linda. Como é o citado do livro deles. Como cultura, estamos enlouquecendo. Por quê? As razões são de natureza espiritual. Porque nossa instabilidade pessoal e coletiva deriva da forma peculiar de alienação associada ao fato de o homem ter se afastado do seu centro. Então vamos lá. Voltando para o espiritismo, porque nós estamos aqui numa casa espírita e eu quero dar um toque espiritual nesse texto. Qual é o meu centro? É o meu corpo? Não. É o meu perispírito? Não. É aquele ser pensante que está dentro de mim, que é o espírito. O que é o espírito? Não é a centelha divina? Então, se eu perdi o meu centro, eu estou perdendo a minha conexão com o Criador. Então, só repetindo, é peculiar de uma alienação associada ao fato de o homem ter se afastado do seu centro. Então, eu estou me afastando do eixo divino. Aí a gente faz, ela complementa. A alienação do sentido, então eu perco o sentido do que eu estou vivendo, dos valores, a noção dos valores, os meus valores, então eu pego uma arma e mato quem quer que esteja ao meu lado, da minha finalidade dentro da sociedade, da minha visão com relação a onde eu estou e quem sou, a alienação das raízes, e podem ser raízes espirituais ou raízes culturais, mas o todo é que nós somos irmãos, e das razões da nossa humanidade. Então, para que somos humanos? Para que estamos aqui? Então, seguindo adiante, começa a Jaqueline a dizer: na cultura moderna, a forma mais comum de atrofia espiritual, conhecida entre nós por atrofia de sentido da vida, ocorre pelo fato de estarmos nos tornando racionais demais. Mas até que não disse, fé inabalável é aquela que pode ser confrontada com a razão em qualquer ponto da humanidade, qualquer era. A fé inabalável. Então, se eu tenho racionalidade, mas eu perco dentro da racionalidade a conexão com Deus, eu perco a fé. Então, racionalidade é bom. Sem fé, ela me desconecta. Então, é muito importante que a gente não deixe de ter fé, de ter essa conexão com Deus. Nossa alma segue separada do corpo. Olha, que coisa linda. A alma está seguindo, sentindo, tendo todas as sensações, ampliando as suas emoções, mas está separada do corpo. Então, o que acontece? Eu não ajo e não estou presente naquilo que eu estou vivendo. Isso causa um conflito muito grande com o ser humano. A alma segue separada do nosso corpo, isolando-nos dos nossos próprios recursos internos. Vamos ver o que são recursos internos. André Luiz fala disso logo no primeiro capítulo de Nosso Lar, que agora eu estou estudando para poder trabalhar aqui com eles, e no primeiro capítulo ele já fala: eu não treinei os meus sentidos para depois da morte. Então a gente está se isolando dos próprios recursos internos. Vamos ver o que ela enumera como recursos internos: os sonhos, a criatividade, o poder da imaginação. Criatividade
poder de imaginação, sonho. Se nós criamos, é porque nós temos essa capacidade dada por Deus. Como Jesus disse, vós sois deuses. Então a nossa criatividade em lidar com problemas, os nossos sonhos de melhora, poder de nossa imaginação para lidar com a situação é algo divino. É algo que nós temos que encarar como divino, né? Essa realidade nos deixa suscetíveis a oscilações emocionais. É claro, perdendo o eixo, perdemos, né, a firmeza. Facilmente sendo convocados pelos sentimentos mais básicos, localizados no nosso cérebro límbico e racional. O límbico é o espiritual, o cérebro espiritual e racional, como raiva, medo, inveja, ironia. O que são sentimentos básicos? São os sentimentos que vêm pra gente de forma inata. São as nossas tendências inferiores. Então, se a gente está oscilando, o que vem à tona não é algo que eu estou provocando, é algo que é provocado em mim. E as minhas tendências inatas são raiva, ódio, ira. Então é isso que aflora de mim, não porque eu quero, mas porque está impregnado em mim. O que eu quero é algo que eu tenho que ser ativo para poder determinar. Tornando-nos refém das reações baseadas em emoções, ou seja, reativos. Allan Kardec fala em vários momentos da codificação de que um espírito evoluído é um espírito que não reage, ele é um espírito que age. Por que isso? Porque nas leis divinas, e uma delas é a lei da ação e reação, a gente não pode cancelá-las, mas a gente pode anulá-las. Como? Veja bem, um exemplo aqui na nossa vida material. Existe uma lei que se eu matar alguém, eu tenho que ser presa. Se eu não mato alguém, eu não tenho que ser presa. Então, eu anulei a lei? Anulei. Por quê? Pela minha capacidade de agir conforme a lei. Então, a lei não tem nenhum tipo de ação sobre mim, porque não há essa necessidade de ação sobre mim. Certo? Então, se existe uma lei de trânsito, é para que todos a respeitem. É para que haja como se diz isso? Uma organização, né? Um afunilamento. E se todo mundo respeita, não tem necessidade de pôr a lei em prática, porque todos respeitam, todos sabem a obrigação deles. Então, no caso de espíritos evoluídos, a lei da ação e reação, ela está praticamente anulada. Mas não é que ela deixa de existir. Ela continua existindo, mas não há finalidade para ela. O espírito evoluído, ele age. Eu posso colocar uma coroa de espinhos nele, eu posso dar chibatadas, posso prender com pregos a mão dele e os pés. E esperar uma reação dessa minha ação. Mas ele não reage, ele age. Ele me ensina com essa atitude o que eu deveria ter feito. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, o espírito evoluído não vai esperar eu fazer para ele reagir. Ele vai tomar a iniciativa de fazer. E o que acontece conosco? Nós somos reféns das reações baseadas em emoções. Ou seja, somos reativos. Estamos sem Deus como capitão. O desequilíbrio começa a fazer parte da rotina e aos poucos vamos sendo sugados pela representatividade de um único papel, que é esse papel confuso na sociedade, perdendo a autenticidade do eu. Então, quer dizer, eu me encaixo nas emoções que estão girando no planeta, todos estamos oscilando, todos estamos pensando igual, então eu sou mais um. Cadê a minha individualidade? A minha capacidade de criação, como que ele diz, de imaginação, a minha individualidade de agir, modificando aquilo.
Então, emocionalmente, deixamos de lado as habilidades empáticas. Olha que coisa mais linda. Nós temos habilidades empáticas. Todos nós. A gente só tem que estar presente, percebendo onde é que elas estão, onde é que eu vou poder colocá-las em prática. E de autocontrole. Então, a habilidade empática está relacionada com o meu próximo. O autocontrole está relacionado comigo. Se eu estou centralizada, eu voltei para amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Certo? Pois vivemos uma vida baseada na busca por posição e status. Então é exatamente o que não comporta na nossa vida. Status. Após uma dura reflexão do abandono de que somos capazes de levar a nós mesmos, veja bem, o abandono, hein? A pergunta que faço é se seria possível nos recuperarmos frente ao contexto e construirmos uma vida que tenha sentido, onde nós sejamos conectados com quem somos. Então a pergunta que ela faz é: tá, eu percebo, eu tô nesse ponto. E agora? E agora? A humanidade está nesse ponto. Eu, como ser humano, me identifico nesse ponto. Existe o que a gente chama de resiliência espiritual e dizer, vou modificar. E ela nos dá duas opções e fala algo muito interessante, sem ser espírita. Pois bem, ou pelo menos não num texto espírita, porque eu não sei se ela é espírita. Pois bem, acredito que em certo momento da vida, ela não diz se é encarnado ou desencarnado. A nossa vida é a vida. Não existe vida encarnada e vida desencarnada. Existe vida. No momento nós estamos aqui, passando algumas décadas aqui na Terra, percebendo algumas coisas, reajustando alguns problemas e logo a gente vai continuar vivendo onde a gente vem. Então, em algum momento da nossa vida, este vazio existencial nos incomoda tanto. Veja bem, é a consciência, esse vazio espiritual nos incomoda tanto, eu tomo consciência dele, que temos dois caminhos possíveis. Um diz respeito à alienação da alma em prol do ego. Então eu deixo de prestar atenção na alma e eu passo atenção no ego, cheia de inseguranças e medos eternos. Ela chama medos e inseguranças eternas por quê? Quando a gente olha para a eternidade, se a gente tivesse uma linha sem fim, o que a gente não vê o fim, a gente chama de eterno. Mas pode ser que a hora que eu começar a caminhar, eu veja fim aqui. Mas eu tive que começar a caminhar. Enquanto eu não começo a caminhar, é eterno, porque eu não tenho uma visão do fim, certo? Então ela diz, eternos, claro, eu não sei quando, até quando eu vou sentir medo e insegurança. Então essa é uma possibilidade, é continuar nisso e falar assim, eu me apego aos meus medos, às minhas inseguranças e ó, eu fico aqui, sentadinha, abraçadinha a eles. Ou outro diz sobre vivenciarmos a experiência de conhecermos a nós mesmos e enfrentarmos esses medos e inseguranças. Conhece-te a ti mesmo. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec fala, é tão importante conhecermos a nós mesmos, já compreendi a importância disso. Existe alguma coisa, algum método eficaz? E Santo Agostinho dá uma resposta enorme de 1,5 página, que vale a pena a gente ler quando chegar em casa. O Livro dos Espíritos tem PDF online, pergunta 919. Vale muito a pena a gente ver. Aliás, esse capítulo todo do Conhece-te a ti mesmo. Tá? Para viver essa segunda opção do conhecer a si mesmo, olha que receita ela dá. Para viver essa segunda opção é preciso abrir mão dos padrões adquiridos em nossa experiência parental e cultural. Abrir mão dos padrões. Então, a gente está falando que a nossa família é um laço eterno, que a reencarnação fortalece os laços de família. E agora eu estou dizendo, abrir mão dos padrões? O que é isso?
Quando eu entro na minha casa, eu moro no 5º andar. Se eu não abrir mão do meu padrão, eu não chego em casa. Por quê? Porque o padrão é o solo, é o mínimo, é onde você se encontra, é onde você está com os pés. Para chegar na minha casa, no meu bem-estar, no lugar que eu trato como meu lar, eu tenho que deixar esse padrão. Eu tenho que subir, degrau por degrau. Então, é ruim deixar padrão? Não. O padrão é imensamente importante. Tudo que está abaixo dele evita com que eu crie um progresso. E a lei do progresso, ela é incessante. Ela nunca vai parar. Então, o padrão, ele está ali para me identificar onde a gente já chegou. Esse é o mínimo. Agora, se eu ficar parada nele, eu estou agindo contra uma lei divina, que é contra uma lei de Deus. Então, eu vou ser infeliz nesse processo. Então, deixando o padrão que meus pais e a sociedade me impõem, eu estou entrando num processo de autorreflexão. E eu digo, agora eu compreendo algumas coisas. Então, eu posso ser melhor que minha mãe e que meu pai? Pode não, deve. Eu posso me modificar, eu posso deixar aquilo que meu pai me disse que era certo e dizer, pai, olha, eu vou repensar essa verdade que você me deu. Eu vou tentar descobrir por mim mesma a verdade, com base no que você está me falando. Porque às vezes a resposta é, vai para leste. Leste é a direção que você tem que ir. E você fala, mas eu quero ir para nordeste. Eu quero ir para Sudoeste. Eu quero mudar um pouco. Eu não quero ir só para onde você está me dizendo que é bom. Porque esse foi bom para você, individualmente, pai. E para mim, será que individualmente esse é o melhor? Então, quando ela diz, para viver essa segunda opção, é preciso abrir mão dos padrões adquiridos em nossa experiência parental e cultural, ela ainda completa. Solidificados em nossa história e vida. Esses padrões partindo em busca da diferenciação e individualização pessoal, como descreve Richard Barrett no livro Coaching Evoluído. Richard Barrett revolucionou a ciência evolutiva. Porque Darwin falava, é o mais forte que vence. É a lei do mais forte. Aquele que tiver mais capacidades, um DNA melhor condições físicas, ele vai sobreviver. E aí chegou o Richard Barrett, que nasceu em 1945, e falou, gente, não é bem assim. Porque aquele que não tem todas as capacidades para viver, para vencer uma luta, se ele for mais esperto, ele não precisa nem lutar. E ele começou a perceber que essa inteligência, essa capacidade do ser humano é que diferenciava ele. É a individualização das suas competências para você poder crescer. E isso é muito bonito. E ele criou os estágios universais da evolução. Ele chamou como estágios universais porque até então não existia nenhum estágio, para ele conhecido como universal de evolução. Nós sabemos que no Espiritismo não existem estágios. Existe só momentos em que nós estamos vivendo. Você pode dar um nome de estágio, a gente coloca os estágios menos desenvolvido, mais desenvolvido e puro. Mas a gente sabe que é um processo eterno, que não tem degraus, né? E ele baseou em 7 níveis de consciência, esses estágios. E aí, a nossa querida Jaqueline Leal continua para acabar o texto, ela fala assim, esse processo de diferenciação e individualização pessoal nos permite aprofundar em nossos porquês, quando a gente se pergunta sobre o que está acontecendo na Terra, e resgatar o eu perdido. Então, a gente tinha se perdido nesse processo todo. E quando a gente volta a se perguntar, a gente conecta o ego e a alma de maneira harmônica e existencial. Então, vamos lá, o que é o ego? Na ciência, o ego sou eu, individualizado, vivendo
dentro da sociedade em que eu estou colocada. E o que é a alma? Que recebeu uma conotação toda especial depois que Kardec perguntou aos espíritos o que é a alma. E eles responderam: é o espírito quando está conectado com o corpo. Então a alma é o indivíduo, mas dentro da eternidade. Então, se o eu é o da sociedade, naquele processo em que ele foi colocado, naquele momento para lidar com ela, não pode nunca esquecer que nós somos seres eternos. E que mesmo que a gente estiver passando por determinados problemas, determinadas fases, a nossa capacidade de resiliência espiritual é o que vai fazer com que a gente perceba onde a gente pode mudar, como a gente pode reagir, agir, porque no momento que a gente educa o nosso ser, a ação, claro, tomando cuidado com o que a gente falou hoje no ensino aqui, a nossa conversa com a humildade, que tem que estar atenta, oh meu Deus, será que eu estou fazendo tudo certo? Ser autocrítico, de não fazer as coisas e pensar, eu estou fazendo, tá certo. Não, realmente, se frear, se perguntar, é correto, é ok, tá bom o que eu tô fazendo, ou simplesmente dizer, fulano, ciclano, isso não está bom, vamos modificar. É a nossa capacidade no todo e conosco mesmo. Isso não significa que o medo deixará de existir, é a última frase dela. É verdade, é um processo que na psicologia é muito claro. Quando a gente chega para a psicóloga com medo, ela não fala assim, te prometo que daqui a um ano você não tem mais medo. Ela jamais vai falar isso. Porque o medo é um estado consciencial de cada um de nós. Então, a psicóloga que promete que vai tirar o teu medo, a pessoa que faz um coaching com hipnose, com tudo, e fala, daqui a pouco você não tem mais medo, tá mentindo. O que eles vão dar são ferramentas para a gente compreender esse medo e saber lidar com ele. Então, isso não significa que o medo deixará de existir no momento que a gente colocar o ego e a alma juntos. Mas que você saberá quais são eles, como vencê-los. Aos poucos, evoluímos mais e mais. E nos tornamos capazes de ir além, de vivermos uma vida de entrega e serviço, onde o todo, esse universo, representa parte do que somos. Às vezes a gente se esquece do universo que somos dentro de nós, do universo que a gente leva dentro da gente. Às vezes a gente vê o nosso dia a dia, hoje eu acordei, tomei um café da manhã, fui pro Lívia, fui fazer uma prece, fui fazer uma palestra, fui sentar lá, fui ouvir, e a gente se esquece que são milhões de anos que levaram pra gente chegar a esse ponto. Então, se a gente se olhar para trás e falar, uau, Cássia, olha, você já chegou nesse ponto, que legal, meu. E não falar, daqui pra frente, senta e não faz mais nada. Não, olha, vamos adiante, vamos pensar em Deus, vamos ter uma conexão da alma pra gente saber que tudo que a gente está passando, um dia vai passar. Mas que é importante, nessa constelação que a gente está, a gente se associar a esses problemas e saber o que é que eu posso fazer, o que é que está ao meu alcance fazer para melhorar isso. É uma mensagem no Facebook, é uma palavra para um amigo, é uma música que eu escuto. Nós somos responsáveis também pelo todo. E aí, antes de vir para cá, eu abri esse livrinho, que é Filho de Deus, de Divaldo, com a Joana de Ângeles. E eu considero Joana, assim, uma grande psicóloga do ser. Ela escreveu um livro que se chama O Ser Integral. Se todo psicólogo lesse o livro Ser Integral, que tem 200 páginas, 150 páginas, eu acho que nós teríamos uma sociedade melhor. E aqui a liçãozinha 14, que saiu por acaso, vem completar um pouco o que a gente estava falando hoje. Então eu peço que vocês entrem um pouquinho em
sintonia com as palavras que eu vou ler agora. Para que vivas em harmonia com os outros e eles contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta ser paciente. Ou seja, a pressa é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os teus momentos de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o teu momento no instante apropriado. Ser caridoso. Todos necessitam de ajuda. Usa a tua palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques, nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo quando em tom de brincadeira. Reparte gentilezas de acordo com as necessidades de cada criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Ser amoroso. O teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação. No mundo carente, toda a baga de amor é como raio de luz, dissipando a treva e apontando o rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios e limites, e deixa que o amor te conduza, fluindo de ti para os demais. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua própria harmonia e a de todos os demais. Muita paz.